Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador seja com todos, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui retornando para as nossas mensagens, desde já pedindo a Deus que abençoe a nossa igreja, a primeira igreja batista aqui do Eusébio, como a nossa congregação lá na Prainha, que Deus esteja nos direcionando, e não somente a nós, mas a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, e especialmente no nosso país, que continua vivenciando essa dificuldade, por conta do Covid-19. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 13. Na verdade, nós poderíamos ler até o verso 23, concluindo, mas nós vamos ler apenas do 10 ao 13, certo? Então, Filipenses, capítulo 4, de 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, nós te damos graças, ó Deus, porque Tu és esse Deus que tem operado em nossas vidas, que tem se revelado a nós pelo Seu cuidado, pela Sua bondade e, acima de tudo, pela Sua palavra. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que nos traz esperança, que nos traz alento, que cria em nós a perspectiva de dias melhores em Ti. Senhor, que verdadeiramente nós, independentemente das circunstâncias, possamos ter corações agradecidos, ser gratos, manifestar essa gratidão, tirar de nós o peso dos queixumes, das insatisfações, aprendendo que todas as coisas estão patentes a Ti, ó Deus. Nada foge do Teu controle. Não cai uma folha sequer sem o Teu consentimento, Senhor Deus. Que dirá os acontecimentos das nossas vidas. Por isso, que o Senhor nos ajude a descansarmos em Ti. Os dias, ó Deus, que temos convivido com essa questão deste vírus, tem nos causado a impressão de dias longos demais, de confinamentos que consideramos altamente demasiados, mas que, ao mesmo tempo, nós temos a grande oportunidade de aprender a esperar em Ti e por Ti. Senhor, que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós nessa noite, através da Sua palavra. Usa-nos como instrumentos para aquilo que venha a ser o Teu propósito, pois é o que pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, esse pequeno texto aqui, o que eu gostaria de ressaltar é a questão do contentamento. Talvez nós constantemente estamos mostrando ou demonstrando o nosso descontentamento
de várias formas. Dificilmente nós vamos ouvir pessoas agradecendo pelas circunstâncias. Geralmente nós vamos ouvir pessoas reclamando, lamentando, e às vezes até mesmo expressando uma certa raiva, um certo rancor. E aqui nessa passagem, onde o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a sua gratidão, né? Ele expressa a sua gratidão aos irmãos de Filipos, ou os filipenses, como queira, pelas bondosas expressões de amor daquela igreja. E anteriormente, eles haviam enviado uma oferta generosa para Paulo, digamos, uma oferta que já havia acontecido, digamos que há uns 12 anos para trás, e que agora eles estavam também novamente nessa disposição. E aí Paulo, aproveitando o momento, né, ele agradece. E é tanto que ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, né, lembrando que havia anterior, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E aqui ele está mostrando, né, esse coração agradecido, esse coração que sempre está em ações de graça. Eu acho que falta muito em muitos de nós, na verdade, essa manifestação de ações de graça. Precisamos ser mais agradecidos. A vida em si, a vida em Jesus, em si, independentemente de qualquer coisa, já é um grande motivo para que nós possamos agradecer. Então aqui, eu vi assim uma história sobre a escolha de uma pessoa para assumir uma função dentro de uma organização, uma diretoria da igreja, e alguém contestou sobre o nome indicado, dizendo que essa pessoa era um termômetro e não um termostato. E aí o pastor parou, ouviu aquele diácono, e aí o diácono foi explicar por que ele achava que aquele irmão era um termômetro. E é bem interessante a explicação que aquele homem dá, porque ele diz que o termômetro, né, ele não apenas mede a temperatura, se está alta ou se está baixa, mas não tem nada diferente. Então ele diz que um termômetro não muda coisa alguma. Essa foi a explicação que ele deu. Apenas registra a temperatura. Aí talvez a gente poderia pensar: eu e você somos o que dentro do corpo de Cristo? Nós somos termômetros ou nós somos termostato? E aí ele diz que o termostato, ele regula a temperatura do ambiente em que se encontra, né, e faz alterações necessárias. Então, aquele homem que estava sendo indicado, ele era apenas um termômetro, né, não tem muita alteração. Não se pode mudar as coisas, né? E aí o que é que a gente faz? O que é que a gente vê, né? O apóstolo Paulo, ele poderia ser comparado como um termostato. Ele regulava, né, de conformidade com o momento. Então, por que Paulo ele era um termostato, né? É porque ele não vivia de altos e baixos. O termômetro, ele vive disso, de alto e baixo, de conformidade com o tempo, ou seja, a temperatura. Já o termostato, ele regula, né?
E aí ele tem essa capacidade de influenciar o ambiente. E Paulo, ele era exatamente este homem, né? Então, de acordo com a mudança das situações, ele prosseguia com determinação, fazendo o seu trabalho de servir a Cristo. Então, que nós possamos realmente ter essa mesma disposição de seguir a Cristo, né? Que nós não fiquemos como o termômetro de alto e baixo, de alto e baixo, mas que nós possamos regular a temperatura ambiente e fazer aquilo que nos foi chamado para fazermos. E por isso que Paulo, ele poderia realmente ter essa disposição de estar tranquilo, né? Diante das circunstâncias que ele estava vivenciando. E aí é tanto que ele diz assim, né? Na verdade, lembrando assim, Paulo, ele não se considerava uma vítima das circunstâncias. Hoje a gente vive uma realidade, né, dos vitimismos, né? Geralmente as pessoas sempre estão se achando vítimas das injustiças. E o mais interessante é que você não vê Paulo com essa lamentação, com essa lamúria, né? Você vê ele com uma disposição bem diferente, com um ânimo bem diferente. É tanto que você olhar dentro do texto, né? Ele diz que de tudo e de todas as circunstâncias, ele diz que já tem tido experiência, né? Conforme o versículo 4:12. E aí aquele mais famoso e muito conhecido, né, que muita gente usa indevidamente, o 4:13, quando ele diz tudo posso. Hoje muita gente está dizendo tudo posso, mas lembra que Paulo estava dizendo que ele podia estar vivendo toda e qualquer situação, mas que no Senhor ele era capaz de suportar todas elas. Elas não tinham o poder de influenciá-lo, de abatê-lo, de desanimá-lo. E é isso que é importante na vida cristã de um homem, de uma mulher comprometida com Deus, que não se permite abater, que não se permite a desvanecer, a desanimar, a desistir da caminhada. Nós estamos vivendo uma grande experiência, nunca vista antes como igreja. Pelo menos eu não lembro, né? E ainda tem aquelas circunstâncias onde algumas pessoas dizem, e a coisa pode piorar. Sim, a coisa pode piorar, é verdade. Mas o meu relacionamento, ou o seu relacionamento com Deus, tem que se manter equilibrado. O meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus tem que se manter dentro de uma temperatura regulada. Nada de altos e baixos. Esse é o tempo que nós temos que realmente ser esse termostato dentro da sociedade, dentro da igreja, no local de trabalho, seja onde for. Manter-se tranquilo, manter realmente ali pronto, a postos para aquilo que Deus deseja que nós venhamos a fazer. Lá no versículo 18, ele está dizendo assim, recebi tudo e tenho abundância. Um coração agradecido. Nós temos a abundância de Deus. Nós temos as bênçãos de Deus. Nós temos a salvação de Deus. O que mais é tão importante para nós? Nós sabemos que as notícias nem sempre são as melhores. Porque pessoas têm morrido, é verdade, pessoas têm adoecido, pessoas são acometidas de outras enfermidades, é verdade. Mas o nosso olhar deve estar sempre olhando para o Senhor. E por isso que Paulo, no versículo 10, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, a exortação para mim e para você, aprenda a se alegrar em Deus. Não permita que as circunstâncias do tempo presente
lhe abata ao ponto de deprimi-lo, ao ponto de querer desistir, ou de achar que Deus não se importa com você, que Deus lhe esqueceu, ou que os irmãos lhe abandonaram. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é preciso que você creia que Deus é por você, que Ele manifestou o amor dele por você quando ofereceu o seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem poderia fazer isso por você senão o próprio Deus? Senão o próprio Jesus indo à cruz por mim e por você. Então Paulo, dentro da realidade que ele estava vivendo, e que não era algo fácil, meus irmãos, alguém preso injustamente, sendo acusado injustamente, sendo caluniado, às vezes até esquecido por alguns, os quais ele tanto amava, os quais ele serviu, mas aqui ele está dando uma demonstração de agradecimento por aqueles irmãos de Filipos que havia enviado para ele agora pela segunda vez uma oferta a fim de ajudá-los nas suas necessidades. E aí ele está dizendo para aqueles irmãos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ele sabia que aquela igreja estava em oração por ele, e que agora, não só mais com orações, a igreja estava manifestando o seu amor, lhe enviando uma oferta para as suas necessidades. Em nenhum momento você vai encontrar Paulo reclamando da igreja que esqueceu de mandar a sua oferta para ajudar a ele. Não. Ele diz muito claro, ele é muito enfático quando ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então ele não era um homem que se deixava tentava se ver como uma pobre vítima. Nós também, cristãos, precisamos sair desse vitimismo que tem acabado com as pessoas. Por conta desse vitimismo, desse coitadismo, as pessoas deixam de viver, as pessoas se afundam, se deprimem, porque elas passam a acreditar que foram esquecidas, abandonadas. Quem tem Deus no coração não pode se considerar abandonado. Quem tem Deus, quem tem Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, sempre tem motivo para agradecer e não para lamentar. A vida real é uma vida dura, sim. O dia a dia, precisamos correr para suprir as necessidades, mas podemos olhar para o Senhor, podemos buscar em Deus. E é bom lembrar que contentamento não é o mesmo que complacência. Há uma diferença, né? Como também não é falsa paz, com base na ignorância. Não é. Precisamos lembrar disso. Contentamento não é o mesmo que complacência. E muito menos, né, não é falsa paz, né? Por conta da ignorância que muitas vezes nós vivemos. O cristão complacente não se preocupa com os outros. O cristão complacente, ele se preocupa sempre só com ele. Ele só olha para ele. Ele só pensa nele.
Já o cristão contente, ele aprende a compartilhar aquilo que recebe de Deus para com os outros. E isso é uma das coisas que nós podemos ver, se nós observarmos, na atitude do apóstolo Paulo, do próprio Jesus. Compartilhar aquilo que recebemos. O contentamento não é uma fuga da batalha, não é, mas sim paz e confiança permanentes em meio à batalha. Isso é coisa para a gente pensar. Nós estamos numa batalha, antes do vírus mesmo. É bom que a gente entenda isso. Antes do vírus, desde o dia em que você confessou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você começou uma batalha violenta com os infernos. E o inimigo de nossas almas, ele faz grandes investidas, tentando de todas as maneiras nos levar para o engano. Mas olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra, olhando para aquilo que Deus revela para nós, através dos seus servos, nós precisamos não nos permitirmos ser abatidos, ser entregues ao descontentamento. É preciso que haja em mim e em você contentamento. Então, Paulo, ele podia manifestar essa alegria. E ele diz no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, minha irmã, você está contente? Você é uma pessoa contente no Senhor? Talvez esteja faltando alguns mantimentos na sua geladeira. Talvez a comida da semana está sem muitas novidades. Mas isso é motivo de alegria ou é motivo de tristeza? Talvez você não recebeu a promoção que você tanto esperava. E possivelmente essa promoção nem saia mais. E aí? Contente ou triste? O salário não vai ter aumento. E aí? Triste ou alegre? Talvez muitos irmãos nem sequer passaram a mensagem para você durante esses dias todos. Qual foi a sua atitude? De entender as circunstâncias dos irmãos, mas ao mesmo tempo se alegrar no Senhor? Ou você tem se entregado à murmuração, talvez fazendo pensamentos a respeito dos irmãos, ou até mesmo dos pastores, ou do seu pastor, que não liga, que não pensa? É isso? Alegria ou tristeza? As circunstâncias são diversas, e todos nós enfrentamos elas. Mas o que é que Paulo diz? Digo isto não por causa, da pobreza, mas porque ele aprendeu a estar contente. E aí, ou seja, ser autossuficiente ou estar satisfeito. Isso é muito importante para a nossa vida cristã, estarmos satisfeitos. Toda e qualquer insatisfação tira de nós o equilíbrio, tira de nós verdadeiramente a paz.
Então, aprenda realmente a estar contente. Então, que eu e que você possamos realmente estar contentes em Deus. E aí ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É algo para se aprender o contentamento. E sabe como é que nós vamos descobrir se aprendemos a estar contente? São nas mais diversas circunstâncias que a vida nos impõe. É quando irmãos, muitas vezes, nem sequer nos saúda. E aí eu não vou me entregar à tristeza. E também nem vou estar apontando ou acusando meu irmão ou minha irmã, porque não me saudou, porque não me cumprimentou. Talvez o meu irmão tá com um problema, e por conta do problema dele, ele nem percebeu a minha presença. E sabe o que é que eu devo fazer? É agradecer a Deus pela vida daquele irmão, que não me cumprimentou naquele dia, não me cumprimentou naquela semana, não me cumprimentou naquele mês, ou talvez nem me cumprimentou no ano todo. Mas todas as vezes que eu me lembrar dele, eu possa dizer, Senhor, muito obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã. Temos feito isso? Temos aprendido a fazer assim? Ou chegamos em casa apontando, acusando, se rasgando, desculpe a expressão, se rasgando, se dilacerando por dentro? É para a gente pensar. Paulo diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você acha que Paulo é um hipócrita? Não. Ele não é um hipócrita. Ele não estava aqui em uma situação muito cômoda. Ele estava dentro de uma prisão, digamos assim. Sua liberdade estava cessada. A presença de pessoas estava cessada. A convivência e a comunhão com a maioria dos irmãos, a qual ele tinha uma excelente comunhão, estava cessada. As ajudas, as ofertas, nem sempre chegava a tempo. Mas ele diz que aprendeu a estar contente em qualquer situação. A igreja do Senhor, ela precisa ser uma igreja que desfrute desse contentamento. E a igreja somos todos nós. Então, se eu carregar no meu coração a disposição de estar contente, então muitas coisas tenderão a mudar na nossa visão. É muito importante que a gente possa aprender, que a nossa felicidade não depende das circunstâncias nem das coisas. A alegria de Paulo, ela era proveniente de algo mais profundo, separado de sua pobreza ou prosperidade. E aí ele diz algo ainda bem interessante no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Este era um homem que passou por várias experiências da vida e que agora ele estava compartilhando. E eu quero lhe dizer nessa noite que eu e você, nós não somos nem melhores e nem piores do que o apóstolo Paulo. Somos
tão humano como ele era humano. E Deus permitiu várias situações que ele vivenciasse para que ele pudesse verdadeiramente ser aperfeiçoado em Deus. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo, não posso dizer que são os últimos dias. Geralmente nós somos tendenciosos a acreditar que já estamos nos últimos dias. Pode até ser os meus últimos dias, mas não por conta da vinda do Senhor Jesus. E pode ser também. Mas foi uma pessoa que ao longo da sua trajetória, Deus foi ensinando mediante as situações, as circunstâncias. O que eu e você temos aprendido ao longo da nossa caminhada. Quantas coisas já nos aconteceu ao longo da nossa caminhada para que nós melhorássemos como pessoa, como servo de Deus, demonstrando verdadeiramente que a palavra de Deus, a presença de Deus, a ação e a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, verdadeiramente tem nos tornado homens e mulheres diferentes do que éramos anteriormente. Quantos de nós podemos dizer com toda certeza, com toda convicção, o que Paulo afirma no versículo 12, quando ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Lembre-se que nós temos vivido um tempo muito intenso de uma egolatria desenfreada. As pessoas querem a qualquer custo ser apreciada, ser admirada. Eu até diria muitas vezes, pessoas sem honra nenhuma querendo ser honradas, não fazem nada por merecer nenhuma honra, mas querem ser honradas, querem ser idolatradas. Esse é um tempo onde os ídolos não estão mais nas paredes. Os ídolos têm pernas, têm braços, têm olhos, têm ouvidos e reclamam e manifestam o seu desejo por adoração. Adoração que é devida a Deus, eles querem para si. E aí nós encontramos um homem dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Isso é muito importante. Quando as circunstâncias ou quando as dificuldades, chegam, aí nós realmente reconhecemos que precisamos aprender a correr para o Senhor, a nos humilhar diante do Senhor. E aí Paulo ainda ele diz, que tem essa experiência. E aqui pode possuir assim, um sentido diferente do verbo aprender, do versículo 11. Ter experiência significa iniciado, digamos assim, no segredo, dos segredos, de como viver, como aprender a viver aquilo que Deus deseja que venhamos realmente a viver para a honra e glória dele. Então, eu não sei como tem sido, como você tem vivenciado muitas vezes a vida desses tempos. Então Paulo ele diz que em todas as circunstâncias tenham experiência, tanto de fartura
como de fome, assim de abundância como de escassez. Experiência. Parece que tem nos faltado a experiência de viver uma fé profunda. Não é fé na fé, é fé em Deus. É acreditar que por mais difícil que seja o momento, as circunstâncias, é confiar que Deus, no seu tempo, Ele se mostrará, Ele se revelará, Ele trará a solução devida. E nem sempre a solução que Deus tem para determinadas circunstâncias possa ser aquela que eu almejava, mas que quando ela surge, eu possa ter gratidão no coração por saber que é a vontade de Deus que está sendo posta em ordem. Então, que nós possamos olhar para o Senhor, e olhando para as circunstâncias, ser agradecido. Então, nós precisamos desenvolver esse contentamento em Deus. Crentes, deixe de reclamar, deixe de lamuriar, louve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque se a minha e a sua vida foi apenas, unicamente, ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, e nada mais do que isso, nós já devemos nos considerar as pessoas mais felizes desta terra, olhando para Jesus como o Senhor e o Salvador, sendo o nosso maior tesouro. E aí o versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo ele usa aqui esse verbo que significa ser forte, ou ter força. Ele era um homem que tinha forças para permanecer ali firme, para ter um espírito inabalável, confiando em Deus, buscando em Deus, sustentado em Deus. Então, esse era um homem que verdadeiramente, ele era aquilo que eu falei no começo, um termostato. Ele equilibrava, ele regulava a temperatura. Ele não se deixava influenciar pela situação, não. E aí o que nós precisamos fazer, aprender, é ter essa força em Deus, é confiar em Deus. E uma das coisas que a igreja precisa fazer, e é aí que eu diria que nós podemos olhar lá em Tiago 5,16, quando ele diz assim, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, uma das coisas que a gente pode aprender é isso, ser forte, ter força, a capacidade verdadeiramente de estar a interceder de uns pelos outros, de confessar as nossas culpas uns para os outros, os nossos pecados, e para que nós possamos ser curados dessas coisas que parece que ainda afeta tanto a nossa vivência com Deus, a nossa convivência uns com os outros. Então Paulo ele tinha forças para suportar todas as coisas. Eu e você podemos ter essa força no Senhor,
em nós mesmos, nós não temos. Mas em Deus, essa força vem de Deus, né? E incluindo as dificuldades e a prosperidade para fortalecer, que quer dizer colocar forças em, né? Ou seja, porque como crentes, como cristão, nós podemos, né, ter essa disposição de suportar em Deus. Então, tudo posso. Então, eu posso estar contente nos momentos, até mesmo nos momentos de dores, nos momentos de pesar. Parece ser algo tão contraditório. Mas estar contente em Deus é estar satisfeito na pessoa que Ele é. E reconhecendo que toda dádiva, todo dom perfeito vem dEle. E que eu apenas preciso me colocar à disposição desse Deus maravilhoso, desse Deus gracioso, né? Porque nós estamos nele. É isso que é importante, nos lembrarmos que nós estamos nele, pertencemos a ele. Então, como diz lá em Gálatas 2:20, e Paulo ele podia dizer isso, e espero que eu e você realmente possamos aprendermos a dizer isso, mas com integridade, com sinceridade, lá em Gálatas 2:20, quando ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive. Essa expressão já não sou eu, na verdade está dizendo, não é mais as minhas vontades mesquinhas, minhas vontades tacanhas, pequenas, mas Cristo vive em mim. Ou seja, toda manifestação de Deus se manifestando em mim. E aí ele diz assim: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amados, podemos almejar e desejar coisa mais significativa do que isso? Quando você pode abrir a boca, e não só a boca, mas o seu coração com toda a integridade, e dizer: já não sou eu quem vive. Ou seja, o Ailton, esse ser tão imperfeito, tão inadequado para estar na presença de Deus, não é mais as vontades dele que prevalecem, mas é a vontade do Senhor. E aí ele faz questão de dizer: e esse viver que agora tenho na carne, ainda estou vivendo entre os humanos e sou humano, mas esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé é se dispor a obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele assim nos ordena, do modo como devemos prosseguir. E porque eu tenho a certeza que Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Precisamos carregar essa certeza. Jesus na cruz morreu por você, para que você já não viva mais a sua vida, mas viva a vida de Jesus, que deve estar fluindo abundantemente no seu interior. Então, que a gente possa verdadeiramente aprender isso, a fim de que nós possamos receber toda a provisão que vem dele, né? Tudo vem do Senhor, tudo passa pela a determinação e pela vontade do Senhor. E aí eu gostaria de concluir lendo Efésios 3, a partir do verso 16, que ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder
mediante o seu Espírito, no homem interior, este homem que está sendo aperfeiçoado, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Toda provisão vem de Deus. E por isso que Paulo ele podia dizer, aprendi a estar contente. Porque ele sabia qual era a fonte. Ele sabia quem lhe sustentava. A nossa sustentação, ela não está presa às coisas materiais, não. A nossa sustentação, ela é primeiramente e acima de tudo espiritual. Por isso que Jesus diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Paulo com certeza tinha isso em mente, e por isso que ele podia exatamente estar manifestando toda essa alegria, toda essa satisfação pela disposição, pelo ato dos irmãos de Filipos de demonstrar e de expressar o amor por ele. E por isso que ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E eu gostaria de terminar essa noite dizendo para você que congrega conosco, para você que ouvirá essa mensagem em outras circunstâncias, aprenda a se alegrar em Deus. Mas o segredo para essa alegria em Deus está no contentamento, sabendo que Deus é suficiente, mais do que suficiente. Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, seja elas quais forem, e especialmente as necessidades da alma, exatamente onde o mundo não pode lidar, o mundo não pode trazer essa alegria que você tanto almeja, que você tanto busca. Enquanto estivermos buscando alegria no mundo, sempre haverá um espaço vazio dentro da nossa alma. Mas quando nós buscarmos essa alegria, esse contentamento, reconhecendo isso e demonstrando satisfação nisso, aí esses espaços que ainda possam estar vazios dentro de você ou dentro de mim, serão preenchidos. E aí você vai dizer, aprendi a viver contente, a estar contente em toda e qualquer circunstância. Então que nós possamos ter essa gratidão, demonstrar contentamento, mesmo naqueles dias quando muitas vezes nós expressamos, hoje deu tudo errado. Talvez aquele dia que você pensou que deu tudo errado, foi o dia exatamente que estava tudo certo. Não segundo a sua perspectiva, mas segundo a vontade de Deus. Então que vivamos segundo a vontade de Deus, para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor, eu lhe peço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nos dê corações contentes, nos ensine a sermos pessoas que temos o contentamento em Ti,
que o Senhor verdadeiramente seja totalmente suficiente para as nossas vidas. Que o nosso olhar não seja focado nas coisas passageiras desta vida, nas coisas materiais. Que os nossos olhares possam ser focados nas coisas de valores eternos. Por isso, Senhor Deus, eu lhe peço por cada pessoa que possa estar ouvindo ou que virá ouvir essa palavra, a olhar para Ti, a olhar para a Tua palavra, a buscar a Tua vontade acima de tudo, seguir a Tua vontade. Abençoa, Deus, a cada lar onde a Tua palavra se chegar, a cada vida, que o Espírito Santo do Senhor possa estar adentrando os corações e transformando e moldando vidas para Ti. Liberta-nos, ó Deus, dos queixumes, das lamúrias, das lamentações. Que não haja espaço nos nossos corações para isto, mas que haja sempre um contentamento constante em nossas vidas, reconhecendo que o Senhor é a fonte que supre todas as nossas necessidades. E assim é que nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. E os nossos agradecimentos a todos, que o Senhor lhes abençoe e que lhes dê uma semana abençoada na presença dEle, fortalecidos nele, contentes nele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então fica em paz e até o próximo, em nome de Jesus.